que faz, é um bocadinho transversal às várias áreas de atividade do Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Desenvolve atividades de investigação, desenvolvimento, demonstração e também de apoio à decisão, não só para decisores e para a política pública, mas também para o setor privado, ao nível da área da energia e da geologia, mas sempre com vista à neutralidade carbónica, à descarbonização e à exploração sustentável de recursos. Podem ver aí nas VAR, tem 5 caixas à vossa frente. Portanto, nós trabalhamos, para quem não sabe, trabalhamos ao nível da descarbonização de sistemas energéticos, e o trabalho que hoje vão ver tem um bocadinho a ver com esta caixinha número 1, se é que se podem encaixar as coisas assim, em compartimentos. Portanto, na modelação dos sistemas energéticos. O trabalho que vamos ver hoje é com a modelação do sistema energético europeu, mas também fazemos trabalhos destes à escala nacional ou mesmo à escala local, com cidades, com municípios, com, por exemplo, o impacto das alterações climáticas no sistema energético europeu, na produção de energia solar, de eólica, e não só, risco climático também. No uso de recursos para a produção e consumo de energia, nós entendemos no uso de recursos como recursos minerais, como o lítio e outros, mas também como o uso do sol para a energia renovável, por exemplo, energia solar, energia eólica, água, por exemplo, para a produção de hidrogênio por eletrólise, e não só. Também trabalhamos, embora tenha sido menos até agora, na classificação de depósitos geológicos na economia global. Isto tem a ver com as questões do mercado e a competitividade dos nossos recursos geológicos na economia global, no impacto económico e social da transição energética, coisas como a criação de emprego, a aceitação social de projetos ao nível energético e mineiro, e também ao nível da economia circular, que inclui o design de produtos, serviços e modelos de negócio. Então, entrando aqui agora no tema desta sessão de hoje, este texto que estão aqui a ver é o que nós usamos para divulgar a sessão de hoje, portanto, tem um bocadinho por o tema, por aqui um bocadinho o contexto. Como sabemos, a meta da neutralidade carbónica definida pela União Europeia para 2050 impulsiona a importância do hidrogênio verde, que tem um papel fundamental na transição energética. Neste webinar, o que eu vou fazer é apresentar os resultados de um trabalho que nós já fizemos aqui no LNEG, em colaboração com outras instituições, e que estudou as oportunidades e os desafios para a importação de hidrogênio verde não produzido na Europa, mas produzido a partir de alguns países, 3 países em concreto, do Norte de África para a Europa, e tivemos a analisar do ponto de vista do custo e eficácia, até que ponto estas importações de hidrogênio verde do Norte da Europa podem apoiar a descarbonização da União Europeia. E também olhámos um bocadinho para as incertezas relativas à economia do hidrogênio em custos, de diferenças de custo e de quantidades disponíveis de hidrogênio podiam ter ao nível da descarbonização da União Europeia. Portanto, estudámos basicamente cenários alternativos que consideraram volumes de hidrogênio disponíveis que estivessem disponíveis para importação na Europa, os custos de produção de hidrogênio nesses países do Norte da África e as opções de transporte, como é que o hidrogênio produzido no Norte da África pode chegar à Europa. E, portanto, assumimos condições de mercado mais favoráveis e outras mais pessimistas. E, portanto, algumas das perguntas que nós tentámos responder foi quanto hidrogênio é que vai poder estar disponível para a União Europeia a partir do Norte da África e, olhando aqui para dentro da Europa, em que setores do nosso sistema energético é que ele poderá vir a ser consumido. Será em edifícios, será na indústria, será nos transportes, em que partes da economia é que este hidrogênio vai ser interessante. E, portanto, como eu vos tinha dito na introdução, este trabalho é um trabalho que já está publicado, foi publicado num artigo que está na revista International Journal of Hydrogen Energy, foi publicado no ano passado. É um trabalho que resulta de uma colaboração do LNEG, da Universidade Nova de Lisboa e do Instituto Politécnico de Turim, na Itália. Tem este título, está disponível, pode ser consultado. E os slides que vão ver, em uma boa parte até já foram apresentados numa conferência internacional no final do ano passado. Antes de entrar exatamente no trabalho, mesmo só para deixar aqui um bocadinho de contexto,
Existem, como todos sabemos, há um interesse cada vez maior no hidrogênio verde, mas ao mesmo tempo tem havido um bocadinho um desacelerar em alguns projetos. Portanto, há muita incerteza quanto à rapidez de implementação de projetos de hidrogênio verde. Para estarmos todos aqui situados no que é isto, o hidrogênio verde, para efeitos deste estudo e de acordo com a Estratégia Nacional Portuguesa de hidrogênio verde é hidrogênio que é produzido a partir de eletrólise da água, que é alimentada com eletricidade renovável. Portanto, quando eu estou aqui a dizer hidrogênio verde, é disto que estou a falar. Existem várias iniciativas governamentais, um bocadinho pelo mundo todo, que promovem estratégias nacionais e financiamento para projetos de produção de hidrogênio de larga escala. Tem existido um crescimento ambicioso para a produção de eletrolisadores, para a produção, como eu dizia, de hidrogênio verde, mas mesmo assim é preciso medidas para apoiar a adoção de hidrogênio como um vetor energético na economia. Ou seja, por muito que haja incentivo e haja metas para a produção para que haja produção de hidrogênio verde, o hidrogênio verde ainda tem um custo maior do que o gás natural ou do que outros combustíveis e é preciso que haja ou subsídios ou outros incentivos para garantir que, por exemplo, a indústria vai substituir o gás natural por hidrogênio ou que os transportes vão substituir as suas frotas para passarem a usar hidrogênio em vez de gasóleo. O setor privado tem estado envolvido, sobretudo, em projetos de escala relativamente moderada, com algumas exceções, e existem muitas iniciativas de cooperação internacional, mas, de qualquer maneira, não há de uma forma completamente prevalente, não há um sinal claro para o lado da procura, portanto, a procura será a indústria, as empresas de transportes, não há um sinal muito claro e prevalente que, sim senhora, é claro, é seguro, podem começar já a investir em larga escala em substituir as vossas caldeiras a gás ou os vossos queimadores a gás por queimadores a hidrogênio. E, portanto, escalar o hidrogênio verde é claramente importante e para haver uma comercialização de hidrogênio a larga escala tem que se, mesmo assim, lidar com um conjunto de incertezas. Portanto, é preciso... estes sinais são positivos, mas por outro lado há barreiras, tem havido um aumento em equipamentos, no custo dos equipamentos, no custo de garantir financiamento devido à inflação. A implementação tem sido lenta, porque há estrangulamentos na cadeia da oferta, por exemplo, de eletrolisadores. Há uma oferta reduzida de eletrolisadores em larga escala. Tem havido um aumento mais ou menos tímido na procura por hidrogênio, mas está concentrada em algumas aplicações tradicionais. Existem, de facto, medidas que têm sido criadas um pouco por todo o mundo, incluindo aqui em Portugal, para que haja uma adoção do hidrogênio verde ou hidrogênio de baixo carbono, mas de uma maneira... poderá dizer-se que não são ainda suficiente para apoiar em larga escala a descarbonização. Continuam a haver barreiras porque não há ainda de forma muito clara regulamentação e certificação claras sobre o que é o hidrogênio verde, o que são todo um conjunto de regulamentos e de certificações que é preciso estarem muito, muito claras para que se possa fazer esta transição tecnológica em larga escala. E, portanto, há fatores-chave que têm um impacto muito grande na adoção em larga escala do hidrogênio verde, como ao nível da produção e de custos de transporte de hidrogênio e ainda ao nível de mais softs, assim se pode dizer, que tem a ver com geopolítica, com dependências de importação e mesmo ao nível da política. E isto são tudo questões que nos dão aqui um bocadinho de contexto sobre estes desafios com que estamos a lidar. E, portanto, nós quando nos propusemos a fazer este estudo, tínhamos 3 eixos com que queríamos trabalhar: olhar para as questões da cooperação internacional, em particular com o Norte de África, sendo que há um eixo interessante também que tem sido desenvolvido, em particular aqui para Portugal, que é o Brasil, mas nós aqui não estamos a olhar para isso, mas só queria deixar aqui a mensagem de que tem
também havia desenvolvimentos interessantes ao nível da possível importação de hidrogênio para a Europa a partir do Brasil, mas nós estamos aqui a olhar para o Norte de África. Queríamos trabalhar com esta questão da incerteza, porque incerteza aos vários níveis, como eu já falei, ao nível de custos, ao nível de questões geopolíticas e de incerteza política, das rotas de importação, como é que o hidrogênio vai chegar e a que países da Europa é que ele vai chegar, porque a Europa é grande, como nós sabemos, e portanto também podem haver riscos financeiros que vão impactar a eficácia e a competitividade do hidrogênio, ao custo aquilo que cá vai chegar. É preciso fazer investimentos em infraestrutura para fazer chegar o hidrogênio até aos portos e até aos países da Europa, e toda esta questão da incerteza. Como é que nós lidamos com esta incerteza? Portanto, queríamos estudar até que ponto as importações do hidrogênio verde a partir do Norte da África podiam ou não apoiar a meta de neutralidade carbónica da Europa, tendo em conta, de alguma forma, esta incerteza. Portanto, o que é que nós fizemos? Portanto, começámos de uma maneira mais central, temos um modelo do sistema energético europeu, em que cada país da Europa é considerado, e eu depois já vou falar um bocadinho mais sobre isso, e que se chama JRC EU Times, foi desenvolvido na União Europeia, que nós temos aqui no LNEG, e consideramos e usamos esse modelo para estudar a custo-eficácia das importações de hidrogênio para a Europa. E como é que alimentámos o modelo? Portanto, tivemos que desenhar, tentar perceber qual é que era a disponibilidade do hidrogênio que ia estar passível de vir a ser importado para a Europa a partir do Norte da África, quanto hidrogênio é que estamos a falar, e portanto para isso foi feita uma análise por uma das coautoras, que é a Maria Cristina Pinto, das estratégias nacionais de 3 países do Norte da África, Algéria, Tunísia e Marrocos, sobre o que é que eles dizem à escala nacional, qual é que é a disponibilidade destes 3 países de vir a disponibilizar hidrogênio para ser importado, para ser exportado para a União Europeia. Depois estimamos qual é que seria o custo de produção desse hidrogênio a partir na Algéria, na Tunísia e em Marrocos, para vir a ser vendido para a União Europeia, tendo em conta diferentes tecnologias de eletrólise e riscos de financiamento dessas tecnologias, e, por fim, as rotas de transporte. Se era transportado, em particular, estudamos apenas duas formas de transporte, ou por barco, o hidrogênio liquefeito por barco, ou por pipeline. E, portanto, depois de ter este conjunto de informação, ela foi então introduzida no tal modelo JRC EU Times. Para trabalhar estes 3 conjuntos de informação, portanto foi bastante trabalho. Aqui o que vem na primeira caixa, eu vou só aqui ligar o ponteiro, foi aqui assim. Portanto, o que nós fizemos foi, na verdade foi bastante trabalho da Maria Cristina Pinto, ela teve a analisar com muita atenção os documentos da Algéria, de Marrocos e da Tunísia, e perceber o que é que, de acordo com as políticas nacionais e com as estratégias nacionais de hidrogênio, publicadas ou em draft, à data deste trabalho, e portanto sabemos que há instabilidade política e que entretanto já pode ter havido alguma modificação. Qual é que era a quantidade e a orientação política de hidrogênio que poderia ou não vir a estar disponível para ser exportado para a Europa e para nós aqui virmos a importar. E, portanto, daí retirámos os volumes de hidrogênio que podiam vir a estar disponíveis em 2030 e em 2050. Depois, numa segunda etapa, calculámos qual é que seria o preço de produção de hidrogênio em cada um desses países, e o preço é diferente consoante o país. Não sabemos exatamente como é que esse hidrogênio vai ser produzido e, portanto, estimamos 4 formas diferentes do hidrogênio ser produzido, sempre a partir da eletrólise, mas com rotas um bocadinho diferentes, a partir de solar fotovoltaico com eletrólise alcalina, solar fotovoltaico com tecnologia PEM,
com eólico e alcalino e eólica e PEM. E isto são custos diferentes e também são custos diferentes por país, porque o recurso eólico e solar é ligeiramente diferente por país. Tendo em conta não só o diferente tipo de tecnologia e de eletricidade renovável, ainda consideramos que o financiamento, a possibilidade de obtenção de financiamento para investir nestas tecnologias podia ser diferente e, portanto, consideramos um custo de capital que poderia ser assim, mais otimista, de 3% apenas, ou mais pessimista, de 5% apenas. E, portanto, os custos de investimento serão diferentes consoante seja mais fácil ou mais difícil obter financiamento. E por fim, então, como eu dizia, para conseguir fazer chegar estes volumes de hidrogênio a este custo à União Europeia, consideramos duas possibilidades diferentes, ou por pipelines ou por navio, e sendo que por navio terá que haver liquefação de hidrogênio, e tivemos que atribuir custos para tudo isto. Portanto, como devem imaginar, as opções por pipeline ou por navio, nós o que fizemos foi considerar rotas, tendo por base o EU Hydrogen Backbone, em que já há uma estimativa ou pelo menos uma orientação de onde é que poderão vir a ser construídos os pipelines, ou onde é que poderão vir a ser reorientados pipelines de gás natural para passarem a ser hidrogênio. E para os navios tivemos que considerar os portos, países com portos. Portanto, obviamente o hidrogênio não vai poder chegar a todos os países da Europa, a partir de Norte de África. Portanto, em síntese, os cenários que nós consideramos são 5. Um primeiro cenário que é o S0, em que não há importações de hidrogênio para a Europa a partir do Norte de África. Portanto, basicamente a Europa é neutra em carbono, recorrendo apenas ao hidrogênio produzido dentro das fronteiras da Europa. E depois temos 4 cenários contrastantes em que a Europa, para ser neutra em carbono, pode importar hidrogênio daqueles 3 países. As diferenças dos cenários é que são basicamente um conjunto de 2 cenários que são otimistas em termos de financiamento e 2 que são pessimistas. O S1 e S2 são os otimistas, S3 e S4 são pessimistas, portanto aqui os custos vão ser mais caros, os custos de produção de hidrogênio. E depois, dentro dos otimistas, temos um que o hidrogênio é enviado por pipeline e outro em que é enviado por navio, e aqui a mesma coisa no caso do pessimista. Portanto, isto depois é traduzido neste conjunto de inputs, que são para o ano 2030, para o ano 2050. Portanto, temos as quantidades de hidrogênio em megatoneladas que estão disponíveis para chegarem à Europa, a partir da Argélia, Marrocos e a Tunísia, e que são diferentes, consoante se trata do S1, S2, S3 ou S4, os custos de produção, ok? Que são maiores nos cenários pessimistas, que são o S3 e o S4, e os custos de transportes, que são diferentes consoante seja cenários de pipeline ou de navio, ok? Muito bem. E, portanto, também tivemos que calcular as distâncias, e, portanto, há distâncias que são diferentes consoante seja pipeline ou seja navio. Antes de entrar nos resultados, só para relembrar que nós pegámos naquele conjunto de informação e introduzimos então o nosso modelo de otimização do sistema energético, o JRC e o Times Model. Portanto, este modelo foi desenvolvido por um conjunto de investigadores na Europa toda, já há bastantes anos. A última versão está disponível, foi disponibilizada pelo Joint Research Center da Comissão Europeia. Isto basicamente é um modelo de otimização que corre desde o ano 2010 até 2060, neste momento. É um modelo de otimização em que cada país está representado individualmente. É um modelo que representa os vários setores económicos do sistema energético. Por exemplo, em Portugal nós temos a indústria, o setor residencial, o setor comercial, com diferentes tipos de edifícios, os transportes e eu já vos mostro o grau de desagregação.
E nós, basicamente, cada vez que fazemos uma corrida deste modelo, a pergunta subjacente que lá está é qual é a combinação de tecnologias energéticas que nos vai permitir satisfazer a procura por calor, mobilidade, aquecimento, arrefecimento, etc., ao menor custo possível. E neste caso, garantindo que há neutralidade carbónica até 2050 para a Europa como um todo. Pronto, portanto, quando nós aqui fazemos uma corrida do JRC e o Times Model, no cenário S0 nós fazemos esta corrida sem haver importação de hidrogênio no norte da África, e depois nos outros cenários nós fazemos outra vez a mesma corrida, fazendo a mesma pergunta, só que dizemos só, agora ainda há esta possibilidade de importar hidrogênio a partir do norte da África. Portanto, nós aqui no modelo do JRC e o Times, como vos digo, é um modelo que foi desenvolvido pela Comissão Europeia, nós fizemos algumas atualizações e uma delas foi melhorar a parte da produção de hidrogênio e introduzir a opção de importação de hidrogênio no modelo que não existia. Isto é a estrutura do modelo. Eu só vos queria chamar aqui a atenção que tem um detalhe bastante grande, por exemplo, ao nível dos transportes, tem os diferentes tipos de transporte lá dentro, ao nível da indústria, os diferentes setores, subsetores da indústria, diferentes tipos de edifícios e está separada a produção de eletricidade, etc. Os outputs do modelo são coisas como as emissões de dióxido de carbono, os preços de energia final, os consumos de energia, a capacidade instalada de diferentes tecnologias, etc., para cada um dos anos no futuro, para onde nós estamos a fazer as corridas. Nós olhamos para 2030 e 2050. Portanto, entrando aqui nos resultados, nós temos basicamente 3 grandes perguntas que nós analisamos. A primeira foi, então, quanto é que a Europa vai depender do hidrogênio importado a partir do norte da África e até que ponto as opções de transporte, se é pipeline, se é navio, impactam este comércio, até quais são, quando o hidrogênio chega à Europa, quais são os setores do uso final que vão ser afetados por este hidrogênio. Portanto, estamos a falar, será a indústria, serão os transportes, será outro setor. E dentro da União Europeia, quais é que são os países que vão ser impactados por este hidrogênio que veio do norte da Europa, do norte da África, perdão, e como? Então, olhando aqui um bocadinho para a primeira pergunta, portanto, o que vocês veem aqui são os diferentes cenários para o ano de 2030, 2040, 2050. Isto é a produção e importação de hidrogênio azul é na Europa e as outras cores é o que vem do norte da África. Portanto, o que vemos aqui, este é o S0, que é o cenário em que não há importação, não há opção de haver importação de hidrogênio a partir do norte da África, por isso é que está tudo azul, 100% do hidrogênio é produzido na Europa, e depois quando deixamos, há a possibilidade de importar hidrogênio a partir do norte da África, vemos que em 2030 ele só é importado no cenário S1, que é o mais barato, e a partir de 2040 também praticamente só nos cenários mais baratos, portanto que é o cenário otimista, da opção de transporte é mais barata. A partir do momento em que em 2050, porque o que nós temos basicamente as tecnologias vão ficando, os eletrolisadores vão reduzindo o custo à medida que vamos avançando no tempo, vão ficando cada vez mais baratos. A partir de 2050 temos exatamente a mesma coisa, portanto, o cenário S0 não há possibilidade de importar hidrogênio a partir do norte da África, mas a partir do momento em que é possível haver a importação de hidrogênio a partir do norte da África, o que nós verificámos era que todo o hidrogênio que está disponível de ser importado é importado, sempre. Portanto, basicamente é quase indiferente se o cenário é otimista ou pessimista em termos de custos, é sempre muito custo eficaz, porque o JRC e o Times é um modelo de otimização de custos, portanto, por isso é que eu uso a palavra custo eficaz, faz sempre sentido, é sempre competitivo para a Europa e buscar este hidrogênio todo que está disponível no Norte da África. E, portanto, vai buscá-lo, estas corzinhas diferentes representam todo o hidrogênio que estava disponível para ser importado na Argélia, em Marrocos e na Tunísia. E aqui é diferente, nestes no S3, no S4, no S1, S2, por causa da maneira como os cenários estão desenhados, se era otimista ou pessimista. Mas é todo o que está disponível para ser importado.
nós aqui o que vemos é um bocadinho de onde é que ele vem e para onde é que ele vai, portanto vemos aqui que quase todo o hidrogênio da Argélia está a entrar em Espanha, de Marrocos está a entrar em Espanha e na Tunísia está a entrar em Itália, isto é no cenário pipelines, é assim, de acordo com o EU Hydrogen Backbones, estas são as rotas. Se forem navio, já temos mais diversidade, pode ir da Algéria até a Holanda, é o Porto de Roterdão, que é uma grande entrada. Nós aqui não temos só a União Europeia, temos, chamamos-lhe EU+, ainda temos o Reino Unido e, portanto, temos uma possibilidade em que pode ir de navio até o Reino Unido, a partir da Tunísia. Portanto, a lógica aqui foi, não fomos nós que fixámos as rotas, nós desenhámos as rotas, pusemos um custo para cada rota e estes resultados mostram para onde é que é mais barato mandar, por assim dizer, o hidrogênio. Okay? Vemos aqui uma opção no futuro para haver um bocadinho de hidrogênio de Marrocos a entrar em Portugal. Não sabemos se isto vai acontecer ou não. Isto é uma coisa, é uma análise de cenário de futuro. Mas isto é só no cenário de custos mais baixos. A segunda pergunta, então, é como uma vez que o hidrogênio chega à Europa, onde é que ele vai ser consumido? E aqui mostramos em 2050, e o primeiro gráfico refere-se a consumo direto de hidrogênio, portanto, hidrogênio sem ser transformado noutro tipo de vetor energético. Estes gráficos estão aqui em petajoules, portanto, consumo de energia em petajoules, e de acordo com as opções que nós temos no JRC e no Times, no modelo, o hidrogênio está a ser consumido maioritariamente no setor dos transportes e um bocadinho no setor residencial. Eu devo confessar que nós não estamos perfeitamente confortáveis com estas opções, achamos que temos que melhorar a nossa base de dados tecnológica e introduzir mais opções tecnológicas no nosso modelo, em particular para a indústria. Mas com os resultados que temos à data, em termos diretos, seria aqui no setor residencial e no setor dos transportes. Mas depois, o hidrogênio pode ser consumido de forma indireta, ou seja, ele pode ser e é transformado em combustíveis sintéticos, que é o que acontece aqui. Portanto, além de ser consumido diretamente no setor residencial, ele está a ser, sobretudo, transformado em combustívees sintéticos, é transformado para a produção de calor e é usado em células de combustível. E isto não parece que seja uma surpresa. Chegando já quase ao fim, em termos de volumes, quais são os países da União Europeia que são mais impactados por estas eventuais importações de hidrogênio a partir do Norte de África? São basicamente 3, de acordo com estes resultados, seriam a Espanha, a Holanda e agora falta-me aqui o nome deste país. E nós temos aqui, o gráfico que nós fizemos é uma diferença entre cada um dos cenários e o cenário em que não há importações, e a Itália, perdão, em que não há o S0, em que não há possibilidade de importações, e os respectivos cenários com e sem pipelines e com e sem custos mais otimistas e mais pessimistas. E, portanto, por exemplo, o que vemos aqui para a Espanha é que quando há importações de hidrogênio disponíveis, a Espanha passa a produzir muito menos hidrogênio, é o que está aqui assim, estamos aqui a mostrar, a Espanha passa a produzir menos hidrogênio e consome muito menos e passa a exportar mais. A Espanha passa a ser um corredor de hidrogênio para fora da Europa. Portanto, há muita troca de hidrogênio dentro da própria União Europeia. Os países não têm todos este comportamento, e há uns que, por exemplo, aqui, a Itália continua a produzir hidrogênio, depende do cenário, e consome muito hidrogênio, mesmo com importações do Norte de África. Portanto, isto tem a ver com o balanço delicado do preço a que o hidrogênio chega do Norte de África e o preço a que o hidrogênio é produzido em cada um dos países. O preço de produção de hidrogênio em Espanha é muito diferente do preço de produção de hidrogênio em Itália e muito diferente do preço de produção do hidrogênio na Holanda, de acordo com o nosso modelo e com os dados que existem. Pronto, basicamente era isto que vos queria mostrar. Antes de entrar aqui nas conclusões, em termos assim sintéticos, todo o hidrogênio passível de ser importado a partir do Norte de África, de acordo com as nossas estimativas, é usado na União Europeia
mais, que inclui o Reino Unido, para chegar à neutralidade carbónica até 2050, mesmo quando os custos são mais elevados. Os custos podem ser mais elevados se houver pouca cooperação, se houver riscos financeiros. No curto prazo, em 2030, a opção mais barata e que permita haver comércio de hidrogênio com o Norte da África tem que ser pipelines, e apenas para o cenário em que o custo de capital é mais baixo, de 3%, enquanto que em 2050 todas as duas opções de transporte, tanto pipelines como navios, são custo-eficazes e já se tornam competitivas, por assim dizer, para apoiar a descarbonização da Europa. Quando olhamos para o consumo, para os setores para o lado do consumo, da energia final, o uso indireto de hidrogênio, portanto, pegar no hidrogênio e produzir combustíveis sintéticos é o mais impactado pelas importações do Norte da África, e, sobretudo, obviamente, consumo de combustíveis sintéticos para o transporte e a produção de calor que é usada na indústria, que pode chegar a aumentar 30% com as importações de hidrogênio Norte da África. O que eu não mostrei, mas o que acontece é, ao fazermos isto, é libertada biomassa que é usada noutros outros, no sistema energético europeu, basicamente. Os países que são mais impactados por estas importações no Norte da África são a Espanha e a Itália, através do transporte de pipelines, e o Reino Unido, a Holanda e a Polónia, que eu não mostrei aqui, no caso do comércio via barcos. Temos uma lista muito grande de trabalho futuro que queremos fazer, e algum deles já começámos, que é olhar até que ponto outras tecnologias de descarbonização podiam impactar estes resultados, trabalhar em mais detalhe, como eu disse, no setor industrial, e o papel que o hidrogênio podia desempenhar na descarbonização do setor industrial da Europa, incluir na modelação a parte da eólica offshore para produzir hidrogênio, e trabalhar um pouco mais a evolução dos eletrolisadores. Enfim, é uma área de trabalho que ainda estamos aqui e vamos continuar a desenvolver durante bastante tempo. Muito obrigada a todos e estejam à vontade, porque isto foi muita informação toda de repente, portanto não sei se têm questões ou se ficaram todos esmagados. Sofia, não sei se está a ouvir, é possível fazer uma questão? Pode fazer questões. E também já vi ali João uma mão Carvalho. levantada. Queria só fazer uma pergunta, que é a seguinte: portanto, já agradeço a apresentação clara e bastante interessante. A minha questão é se esta solução do transporte e de importação de hidrogênio verde, se requer o armazenamento de hidrogênio ou se é logo distribuído diretamente aos consumidores. Essa é a minha questão. Obrigado. Obrigada, João. Nós consideramos lá no modelo, está lá no modelo, não fomos nós que desenvolvemos, nós recebemos e melhoramos algumas coisas. Está considerado armazenamento. Portanto, temos várias opções e tudo tem custos, ok? Nós temos a opção em que ele entra numa rede dedicada, e demora um bocadinho mais, com um custo diferente, e temos a opção em que entra na rede, até temos a opção em que entra na rede de gás, na Europa toda, e temos a opção em que é guardada em tanques mais pequenos, e todos eles têm custos diferentes. Portanto, melhor ou pior está, não temos, agora estou a pensar se temos ou se não temos a opção de armazenamento subterrâneo, e eu acho que não temos, João, posso estar enganada, mas acho que não temos essa opção ainda no modelo. Estou a pensar em cavernas de sal, por exemplo. Quer dizer, eu acho pelo que menos não foi contemplado aqui neste vosso estudo, não é? Não, eu acho que não. Acho que não temos isso. Okay. Mas a minha questão fundamental era se realmente se é necessário de facto fazer o armazenamento ou se pode ser distribuído logo diretamente aos consumidores. Essa é que é era a minha principal questão, que a Sofia já respondeste. Não, aquilo é um bocadinho como o gás natural. O gás natural, neste momento, quando ele vem de fora de Portugal, ele não tem que ser necessariamente armazenado. Nós armazenamos, por exemplo, aqui em Portugal, armazenamos por uma questão de segurança de abastecimento. E por isso é que ele está a ser armazenado. Mas não, a razão Mas é não essa. é necessário, quer dizer, criar condições para armazenar grandes quantidades de... Assim, por uma questão de segurança de abastecimento, porque se houver um problema e se nos fecham o pipeline, ficamos sem gás. Mas é por isso. Pois. Está bem nesse sentido, está bem, estou a perceber. Está ok, obrigado. Não.
Não, força, a Cátia tinha a mão levantada? Sim, exato. Sim, olá, Sofia, boa tarde. Eu tinha, na verdade, aqui duas questões que era o seguinte: referiu no início da apresentação que falta ainda regulamentação e certificação clara sobre o que é o hidrogênio verde. Eu gostava de perceber se estava a referir apenas a Portugal ou se é uma questão mais geral, se falta ainda essa regulamentação na Europa e até no Norte de África, uma vez que este estudo também diz respeito a essa região. E no caso português, se seria competência então da DGES proceder a essa sistematização que está ainda em falta. E a segunda questão é uma questão mais técnica relativamente à eletrólise da água, que é perceber se há requisitos mínimos de qualidade da água que é usada para este processo, ou seja, se é necessário proceder, se as fontes de água têm que ter um nível de descontaminação e de qualidade, e se esse eventual tratamento a ser necessário está contemplado também nos custos na vossa análise. Ok. Obrigada. Então vou responder à segunda, que é primeiro, que é mais fácil. Sim senhora, nós temos, se a Cátia quiser, manda-me um e-mail no fim. O boneco fez aqui já foi há uns anos, um policy brief onde pomos onde pomos essa informação. Temos mesmo um policy brief e varia um bocadinho de fornecedor para fornecedor, mas a água tem que ser ultra pura. Mais pura do que a que nós bebemos, porque senão depois aquilo interfere com os eletrolisadores e não funciona. Portanto, tem mesmo que ser ultra pura. Sim, sim, e interfere nos custos, e sim, nós consideramos esses custos. Sim, mas também lhe posso dizer que a maior parte do problema em termos de custos não são os custos da água, é o custo da eletricidade que faz mesmo diferença, não é o custo da água. Pode haver, e agora sem entrar muito na parte da água, como me diziam no outro dia, uma empresa que está no terreno a fazer isto, nem é o custo da água, é a dificuldade de conseguir ter uma licença para a utilização da água. E agora, em particular em Portugal, a água, como todos nós sabemos, nós somos muito sensíveis à quantidade de água e se podemos usá-la para este ou para aquele uso. Portanto, a questão que me transmitiram foi: não é a qualidade da água e nem é o custo da água, é garantir que eu vou ter uma licença para poder usar esta água ou não. Pronto. Voltando à pergunta. Desculpe, presumo que no Norte de África também possa ser uma dificuldade, porque serão países que também lidam com estes problemas. É assim, o que nós estudamos para o Norte de África, eles vão usar água do mar, todos, e vão fazer dessalinização, vão usar água do mar, vão fazer dessalinização e vão usar energia renovável para alimentar a dessalinização. Portanto, isto é o que nós sabemos, mas também o nosso estudo foi publicado no ano passado. A última vez que estivemos a analisar isto com mais atenção foi no início de 2024 e, portanto, não sei se entretanto alguma coisa mudou. Ok. Pronto. Na questão da regulamentação, tanto quanto eu sei, é um problema transversal e nem sequer é só europeu. Neste momento também é americano, canadiano, e não é tanta definição do que é hidrogênio verde em si. Isso até é mais ou menos fácil. O problema é que nós temos, por exemplo, se pensarmos na rede de gás, na rede de transporte de gás, que nós queremos adaptar para hidrogênio, temos que regulamentar temos que adaptar cada uma das válvulas, e isso tem que se regulamentar, e isso demora tempo. Pronto, este é só um dos exemplos. Pronto, a dificuldade é esta, mas não é um problema só português. E tanto quanto eu sei, está-se a fazer, mas demora tempo. Ok. Obrigada. Não sei se há mais alguma questão. Temos questões no chat, Sofia. Ok. É uma boa pergunta do João Mascarenhas, se cerca de 10% do total se justifica essa opção. O que me parece daquilo que nós analisamos é que é tão difícil, mas tão difícil, a neutralidade carbónica da Europa em 2050, que sim, que se justifica. Nós estamos, é tão difícil, volto a pedir, nós sermos neutros em carbono na União Europeia é tão complicado com aquilo que sabemos à data, portanto, mantendo a nossa indústria de cimento a funcionar, mantendo a nossa indústria de vidro. Eu estou a falar nestas porque estas têm emissões de processo. Nós até podíamos ter a indústria de cimento, imaginemos que só consumia energia renovável, mas mesmo assim tem emissões de processo, porque eu quando queimo cimento, quando produzo cimento, clinker, queimo calcário, e o calcário vai libertar dióxido de carbono. Portanto, por muito que eu faça, não consigo mudar o processo, ainda não sei, não tenho conhecimento suficiente para mudar o processo. Portanto,
com a estrutura da economia que eu tenho agora, que nós conhecemos e que achamos que vamos manter até 2050, vai ser tão difícil, tão desafiante, que vale a pena. Diria que sim. E com aqueles preços, se os preços de hidrogênio forem aqueles, vale a pena. Nós consideramos os custos de investimento na infraestrutura de transporte. Se as infraestruturas de pipeline para a aquisição do hidrogênio ainda estão em fase de planeamento, tanto quanto eu sei. Estão mesmo em fase de planeamento. E se alguma vez vão ver a luz do dia, pois eu não sei, mas há uma coisa que se chama o Hydrogen Backbone, que uma parte dela é só europeia e outra parte não é só europeia. De qualquer maneira, um barco de transporte de hidrogênio liquefeito é uma infraestrutura mais manobrável, diria eu. Sim. Não sei se há mais perguntas, mas sei, só desviando um bocadinho os olhos para um outro continente, que é como eu falei no princípio, o Brasil tem, não sei se tem conhecimento, mas está a fazer imenso investimento no Pacém, no Porto do Pacém, para produzir hidrogênio para exportar para a Europa. Não sei se vão ter sucesso, mas claro, eles dizem que o hidrogênio que estão a produzir é para exportar para a Europa. Portanto, e aí não será um pipeline, com certeza. Enfim, portanto, com certeza terão feito uma estimativa de que seria um bom negócio. Não sei se há mais alguma questão ou um comentário. Aqui uma pergunta. Essa é uma belíssima pergunta, se evitar que os países produtores de combustíveis fósseis pratiquem greenwashing. Daí a questão da certificação. Eu acho que a pergunta é válida. Como é que evitamos que o hidrogênio que eles exportem não seja, dizem que é verde e não seja, e garantir que seja de facto verde? Esta questão dos certificados e da regulamentação também se aplica a isto, e já passamos por isso com os biocombustíveis. Portanto, uma das questões relacionadas com a certificação é precisamente um certificado para garantir que o hidrogênio é verde. E isso está a ser desenhado. Há um projeto que é o Certify High, eu vou escrever aqui no chat, não por acaso. Também está a trabalhar nesta área de ter, ou que fez bastante trabalho nesta área de garantir que há rastreabilidade do hidrogênio. Assim, mas isto é exatamente a mesma coisa que se faz com os biocombustíveis. Portanto, não é uma solução nova, mas é desafiante. E, portanto, a pergunta é válida. Mais alguma questão ou comentário? Se não, muito obrigada a todos e até uma próxima vez. Uma boa tarde. Obrigado, Um bom Sofia. resto de dia. Tenho aqui mais uma pergunta? Ou não? Não tenho mais uma pergunta. Ok. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde.